E eu queria compartilhar com os irmãos. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode procurar com calma. João está entre Gênesis e Apocalipse, meus queridos. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi. Quando eu falar assim, Jesus foi, a igreja repete, convidado. Jesus também foi com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde vira, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho. Quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus. Curva a vossa cabeça, meus irmãos. Senhor, aqui estou nessa noite, pedindo para que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor queira falar à sua igreja, que o Senhor venha preparar nossos corações, nosso entendimento, e que possamos ser impactados, cheio da tua glória, cheio da tua graça e cheio do teu entendimento, Pai. Fala conosco, que eu te peço, em nome de Jesus. Eu queria intitular essa palavra: quando Jesus manifesta a sua glória. E quando eu comecei a ler, eu dei umas pesquisadas. Eu tenho uma pequena biblioteca em casa, tenho aproximadamente uns 100 livros, mais ou menos. Minha esposa não gosta muito, que ela fala que junta poeira. E a gente é igual cigano, irmãos. Devido ao meu trabalho, já mudamos 7 vezes. E coisa árdua é mudar. Você tem que desmontar tudo. Já perdemos geladeira, já perdemos guarda-roupa. E mulher é tudo no mínimo dos detalhes. Daí chega a ver a geladeira amassada, quer comprar outra. Oh, meu Deus. Aí chega o guarda-roupa, faz um risquinho. E isso é pesado, porque mais ou menos uma caixa de fogão ou 2 caixas de fogão é só para minha biblioteca. E eu comecei a dar uma lida, e algo me chamou a atenção. O Evangelho de João, nos 18 primeiros versículos, ele descreve bem quem é Jesus. William Hendricks, ele fala que o livro de João é o livro perfeito da Bíblia para ir contra os gnosticistas, que não acreditavam que Jesus era Deus. William Hendricks descreve João como o evangelho que melhor descreve a perfeição de Jesus, com mais ricos detalhes. E João tinha um caráter ilibado. Não à toa Jesus apelidou ele de filho do trovão, por causa do seu caráter, por causa do seu amor, por causa dele ser muito passional. E tudo que João descreve no seu evangelho é com todo o amor que Jesus tratava. E quando Jesus vai para aquele casamento, ele não tinha manifestado nenhum milagre ainda. Não tinha acontecido nada de extraordinário na vida de Jesus. Jesus, ele aparece quando criança, ele ressurge na Bíblia aos 30 anos. E quando ele é convidado para o casamento, eu quero que você preste bem atenção. Quando ele é convidado para o casamento, ele chega ali, e essa boda tem uma simbologia, porque ela completa a tríade Epifânia, que é o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus e as bodas, simbolizando o Deus encarnado vindo na terra, o Deus encarnado com a comunhão do homem, e o Deus encarnado com a consumação com a sua igreja.
E quando completa a tríade Epifânia, Jesus está ali no ambiente. E eu queria trazer o primeiro aspecto, depois do significado das bodas, que é a importância da presença de Jesus no ambiente. Quando acaba o vinho daquele ambiente, os irmãos talvez não saibam, mas uma festa de casamento naquela época durava em torno de 7 dias. Por isso que o mestre Sala fala, normalmente ele serve o primeiro vinho, o melhor vinho, ou o vinho bom. Porque normalmente é quando está todos os convidados, então eles se fartam. E é uma demonstração de poder, de riqueza, servir aquilo que tem de melhor. Para quando chegar nos últimos dias, todo mundo já está farto, saciado, ninguém mais nota o vinho. E quando o vinho acaba antes do término da festa, isso significava vergonha. Isso significava um mau presságio para a família. Significava que a família era pobre. E ninguém queria passar por essa situação. E é o que eu quero te dizer, irmãos. Jesus estava no casamento, sim ou não, igreja? Aconteceu uma coisa desagradável? A presença de Jesus no ambiente, mesmo você convidando Jesus para o ambiente, não vai impedir coisas desagradáveis de acontecer na sua vida. A presença de Jesus não vai impedir a enfermidade de vir. A presença de Jesus não vai impedir do desemprego acontecer. A presença de Jesus não vai impedir a depressão. A presença de Jesus não vai impedir o desentendimento. Mas quando Jesus está presente e as coisas desagradáveis acontecem e você clama, Jesus, aconteceu algo desagradável. A presença de Jesus no barco com os discípulos não impediu a tempestade. A presença de Jesus andando nas águas não impediu Pedro de afundar. A presença de Jesus no casamento não impediu o vinho acabar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode estar passando por um momento difícil, um momento atribulado. Não quer dizer que Jesus não está no ambiente, não. Mas quer dizer que se você clamar, a tempestade vai acalmar, o vinho vai surgir e Ele vai estender as mãos e vai te trazer à tona. O que faz a diferença na presença de Jesus quando Ele está no ambiente é que o milagre acontece. É que quando nós clamamos, nós temos a convicção, a certeza de que algo sobrenatural vai acontecer. E quando nós clamamos a Jesus, eu quero dizer a palavra, é impossível algo de sobrenatural não acontecer quando você chamar a presença de Jesus. Davi fala, fui jovem, moço e sou velho, e jamais vi um justo desamparado. A presença de Jesus gera milagre. Irmãos, quem aqui é da década de 80, levanta a mão. Estamos ficando os velhos. Eu acho que poucos vão entender. Quem se lembra daquele que suco mancha pulmão? Era um pequenininho, manchava o dedo, né, irmãos? Para os irmãos entenderem, quando trazem à tona para Jesus que o vinho acaba, o vinho era conservado em talhas de vinhos, e aquele vinho era envelhecido, e quando ele era envelhecido na talha, ele criava uma espécie de lodo, porque ele ficava muito tempo. Os degustadores de bebida falam que quanto mais velha a bebida, melhor ela fica, porque o recipiente, ele se mistura com o sabor. E quando você esvazia ele e coloca um pouco de água, aquela água ainda gera aquele sabor daquela bebida. Então se eles pegassem as talhas e não enchessem por completo, colocassem um pouco de água, aquela água sairia da cor meio rosada, aquela água sairia com gosto de vinho. Mas Jesus pega as 6 talhas de águas, aonde as pessoas entravam, lavavam as mãos, manda encher de água, aproximadamente 600 litros de água. E ele transforma a água em vinho. Porque se ele pegasse água, colocasse na talha e servisse água rosé, não seria vinho.
que você quer dizer, irmão Jefferson? Eu quero te dizer que quando Jesus faz um milagre, Ele faz um milagre por completo. Ele não faz milagre meia boca não, Tom. Ele não faz milagre pela metade. Quando Ele faz um milagre para todo mundo provar e ver que Deus é bom. Mas primeiro teve um mistério. Ele mandou tirar a água. Deus só deita vinho novo em odre novo. Não adianta você não querer chamar a presença de Jesus para a sua vida, você querer levar uma vida irrefutável com Deus, e você não querer uma transformação. Não adianta, o novo de Deus não vai descer, se você primeiramente não transformar o recipiente. E quem é o recipiente? Olha para o seu lado. Está aí os recipientes de Deus. Será que esses recipientes estão dispostos a serem novos para receber o novo de Deus? Para vivermos o novo, temos que ser novos. Para vivermos algo novo na presença de Deus, irmãos, temos que ser. Temos que convidar a presença de Jesus. Convidamos tanta gente para nossa casa, pastor Arnaldo. Convidamos familiares, convidamos irmãos da igreja, compartilhamos tantas coisas das nossas vidas com as pessoas, compartilhamos coisas das nossas vidas com irmãos de igreja. Quando viemos para o culto, colocamos a nossa melhor roupa, fica pensando, o que o Vitão vai soltar lá quando for fazer os anúncios, né? Quando vamos para o nosso trabalho, esperamos que os melhores funcionários estejam lá, que seja um dia tudo bom. Mas daí fica a pergunta: quando convidamos Jesus para o nosso lar? Quando convidamos Jesus, quando convidamos a presença de Jesus para o nosso trabalho? Quando convidamos a presença de Jesus para a nossa igreja? Quando convidamos a presença de Jesus para a nossa vida? Permitimos tantas pessoas entrar em nossas vidas, pessoas estranhas, qual nunca vimos antes, e conhecemos hoje, permitimos que ela faça parte da nossa história. Conhecemos pessoas todos os dias diferentes, e compartilhamos um pouco da nossa vida. Mas eu quero te perguntar, quando você tem compartilhado da sua vida? Quando você tem convidado a presença de Cristo para a sua vida? Em que momento você tem convidado a presença de Jesus? Se Jesus não estivesse no casamento, aqueles noivos passariam vergonha. Mas a presença de Jesus mudou a história de um casamento. E a presença de Jesus vai mudar a história da sua família, vai mudar a história do seu trabalho, vai mudar a história dessa igreja, vai mudar a história da sua vizinhança. A presença de Jesus vai mudar a sua história. Louvado seja Deus. William Hendricks, uma certa parte do livro dele, ele fala que um lar sem a presença de Deus, que um lar sem a presença de Jesus, é um pedaço do inferno na vida do crente. Um lar sem a presença de Deus. Mas presbítero, você está dizendo que eu sou evangélico e o meu lar pode não ter a presença de Jesus? Sim. Sim. Você ora no seu lar? Você faz um culto racional, Tom, no seu lar? Tom pregou aqui, quando falamos de culto, ligamos somente à igreja. Não. Eu aceitei Jesus em 99. E era muito comum, irmãos, fazer culto doméstico, culto familiar. Tirarmos 15 minutos, 20 minutos, cantar um louvor, ler uma palavra e orarmos ali. Você tem chamado a presença de Jesus para o seu lar? Você tem ensinado os seus filhos a chamar a presença de Jesus para o lar deles? E depois não entendemos porque o nosso lar está indo a pique. Não entendemos porque o nosso casamento está desmoronando. Não entendemos porque nossos filhos não estão sendo obedientes. Sabe o que está acontecendo? Está faltando a presença de Jesus no ambiente. Está faltando a presença de Jesus na sua família, irmãos. Não podemos fazer uma interlocução que a presença de Jesus só está aqui na igreja. Não. A presença de Jesus tem que te acompanhar
Em todo lugar que você for, as pessoas têm que olhar em você e ver a presença de Cristo resplandecer na sua vida. No seu trabalho, a presença de Jesus tem que resplandecer. Na sua vizinhança, a presença de Jesus tem que resplandecer. Na igreja, a presença de Jesus tem que resplandecer. Aonde você for, você tem que resplandecer a presença de Jesus. E a presença de Jesus tem 4 aspectos. Ele é o verbo. Está lá. João 1:1. Ele é a palavra. Ele é o que nos liga a Deus. Ele é o que nos aproxima de Deus. O segundo aspecto, ele é eterno. Ele é intemporal. João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu vou além, antes que o mundo existisse, Ele já era. Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Os mesmos milagres que você lê na Bíblia, é os mesmos milagres que está acessível a você. Basta você convidar a presença dEle. Irmãos, me perdoa pela agenda, que às vezes tem gente que vem aqui com iPad, iPod. É que eu sou meio old school, irmão, tá? Ele é Deus. João 1, João 10:30. Ele é o nosso Salvador. É a 4º aspecto. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. No Getsemane, Jesus, Ele teve algo qual poucas vezes foi relatado na história. Ele sofreu hematitose. O que é isso, presbítero? É quando o seu corpo é levado num nível de estresse tão grande que os seus poros começam a suar sangue, começam a exalar sangue. As suas células começam, ao invés de produzir suor, produz sangue. De tão tamanho é a grande dor que você sofre psicologicamente. E Jesus teve hematitose, somente pensando no caminho do Gólgota e pensando na crucificação. Inclusive Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim desse cálice. Mas sabe por que Jesus foi até o final? Porque Ele sabia que o sacrifício da cruz nos ligaria ao céu. O sacrifício da cruz nos ligaria ao céu. Você é conectado a Deus e Deus é conectado a você devido ao sacrifício de sangue sofrido por Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos aproximadamente de 40 centímetros. Pegaram chicotes onde as pontas eram ossos, pedaços de ferros enferrujados, e quando batiam nas costas, nas costelas de Jesus e puxavam aquele chicote, aquelas pontas traziam pontas de carne. Estudiosos falam no livro O Caminho do Gólgota que foi possível você ver alguns detalhes dos ossos das costelas de Jesus. Tamanho foi o açoite. E eles falavam: grita, judeu, porque quando você grita por 1 milésimo de segundo, a sua mente desliga você da dor. E Jesus, para cumprir o que estava em Isaías, como ovelha muda foi levada a matadouro, Ele não deu um ai para que você tivesse acesso ao céu, para que você tivesse acesso à salvação. Então levante a sua mão e agradece pela interligação que Jesus fez entre você e ao céu. Eu não vou levantar minha mão. Tá bom. Quando Moisés ficava com a mão estendida, Israel prevalecia. Quando a mão baixava, Israel perdia. Ele falou: vem cá, Josué, vem cá. Chamou outro moço, colocou as 2 mãos dele e Israel prevaleceu. Quando você levanta suas mãos em sinal de adoração, você levanta sua mão e fala: Jesus, o Senhor é o único que pode reverter a minha situação. Se renda a Cristo, crente. Aleluia. Trazem um sirineu, sinal de vergonha para Jesus, para ajudar a carregar só uma parte da cruz. Seu corpo todo fragelado, seu corpo desidratado, seu corpo com fome, perdendo ali já muitos litros de sangue. Mesmo assim ele vai até o final sem dar um grito. Ele é obrigado a ver aqueles a qual ele amou durante os 33 anos na terra virar as costas para ele, mas ele não reclamou. Penduraram ele no madeiro. A morte de cruz era a morte para ladrão. A morte de cruz os romanos usavam para rebeldes. Inclusive no caminho,
Quando os escravos se revoltaram contra Roma, eles crucificaram todos os escravos para mostrar a soberania de Roma. Mas Jesus foi para a cruz, não para mostrar a soberania de Roma, não, mas para se sacrificar, para mostrar para você que na sua vida prevalece a soberania do céu. E quando prendem e amarram as mãos dele, ele sente o peso do seu corpo sobre os seus pulmões. Ele já não tem força para respirar. Ele puxa o ar e o ar não vem. Ele pede água e coloca um vinagre na boca dele. Tudo isso para que você tivesse acesso à salvação. Tudo isso para que você estivesse nessa noite aqui e falasse: Jesus, eu quero a sua presença todos os dias da minha vida. Irmãos, é impossível o homem viver longe da presença de Deus, porque a natureza do homem, ainda que Adão pecou, mas nós fomos ligados ao céu pelo segundo Adão, ou seja, nós estamos ligados ao céu mediante ao sacrifício de Jesus. Se você não sente a presença do Espírito quando ouve falar da morte de Jesus, do sacrifício de cruz, é sinal que o recipiente precisa ser trocado. Ele é o nosso Salvador. Ele que nos liga ao céu. É através dele que nós vamos para o céu. Para concluir, Jesus tem que ser o pilar do nosso ambiente. Quem tem sido o seu pilar? É comum num casamento, quando a mulher tem alguma dificuldade, ela recorrer ao marido. O marido tomar alguma decisão, sentar e conversar com a mulher. Quantas decisões vocês decidiram entre vocês dois e nunca colocou Jesus na roda da conversa? Daí acontece que o Thales pregou. Problemas financeiros, problemas conjugais, e depois colocamos a culpa em Cristo. Ei, você fez o rolo. Quando você fez o rolo, você não convidou Jesus para participar da conversa, e agora você quer colocar a culpa em quem nem estava presente? Quantas pessoas se casando sem procurar uma direção, sem orar, sem clamar, sem buscar. E depois o casamento não dá certo, a esposa apanha, o marido trai e quer colocar a culpa em Jesus. Ei, você nem perguntou para Jesus se essa pessoa era ideal ou não. Troca de emprego sem buscar uma direção espiritual. Depois vem problemas financeiros e fala: o diabo está me perseguindo. Não, você está pagando um preço por não ter chamado Jesus para participar da conversa. Estou ganhando bem, vou comprar. Daqui a pouco o cara ganha 5, está gastando 10. E fala: o diabo está me perseguindo. Não, você não chamou Jesus para participar da conversa. Mas eu tenho algo para te dizer. Jesus é misericordioso. Mesmo você tendo feito o rolo, não tendo chamado Ele, mas se você clamar, Ele vai te ajudar a desenrolar. Ele vai colocar tudo no lugar, vai te trazer, vai falar: olha filho, o seu caminho está endireitado agora, mas deixa eu participar. Quando for tomar decisão, me chama, eu quero participar da conversa. Jesus tem que ser o pilar do seu lar. A igreja que não tem Jesus como pilar, a igreja sucumbe. Não há milagre, não há salvação, não há rendição, não há presença de Deus. Jesus tem que ser o pilar do seu trabalho. Irmãos, eu estou 16 anos na loja 100. Você que está vendo, pode ir lá comprar, que o preço é barato. Estou 16 anos. Vou completar 10 anos gerenciando. E minha mulher fala que eu sou desfazedor de rolo, que eu só vou para a loja enrolada. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vitor, de ser gestor do Vitor. E o Vitor não é assim aqui na igreja não, tá, irmão? Em todo lugar ele é assim. O Vitor trabalhou aproximadamente um ano comigo. Eu nunca vi o Vitor chegar triste, nada. E às vezes ele até é meio desaforadinho.
Ele gosta das piadinhas. Mas o Vitor, irmãos, eu sou testemunha de onde ele passa, a presença de Deus na vida dele. É um menino de um bom testemunho. E eu sempre dei glória a Deus pela vida do Vitor. E quando ele completou a maioridade, terminou o contrato, eu fui contratar ele, que ele via falando: seu Jefferson, eu quero ser vendedor, seu Jefferson, eu quero ser vendedor. Eu falei: Vitor, vou te contratar como vendedor. Sabe o que ele falou? Ah, não, agora eu não quero, arranjar outro emprego. Vitor é uma bênção. Mas ele é o testemunho de quando eu cheguei na loja, é o que eu estou agora, atualmente. Nossa cobrança era péssima, inadimplência. A fome era que Itaquá não pagava carneiro, irmãos. E hoje, graças a Deus, é uma das melhores cobranças da área. E quando a Rose fala que eu sou desenrolador de rolo, eu costumo dizer que não sou nada. Eu costumo dizer que eu convido Jesus para ir comigo e falo: Jesus, tá aqui, ó. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Me ajuda a mudar a história dessa loja. Cheguei no Tremembé, estava entre as 30 piores, deixei entre as 30 melhores, entregando o BO na mão de Jesus. Cheguei em Santana, fiquei em primeiro da empresa várias vezes, falando: Jesus, está aqui, ó. Cheguei em Itaquá com uma das piores de cobrança da empresa, eu já uma das melhores da regional, falei: Jesus, está aqui essa caixinha de controle, tem quase 3.000 controles de inadimplente em Itaquá, falam que em Itaquá não paga, mas eu creio que o Senhor vai mudar. Hoje tem um pouquinho mais de 1.000, a loja está voando, sabe por quê? Entrega seu BO nas mãos de Jesus e confia, porque o milagre vai acontecer. E o ambiente que tem milagre, esse ambiente gera fé. E aonde tem fé, irmãos, o diabo não toca. Pode vir as crises, pode vir as coisas desagradáveis, mas você sabe, você tem a convicção, a mesma de Jó, que Jó fala: ainda em vida, os meus olhos verão Deus. Ai, quem eu puder eu ter uma caneta de ferro e cravar na rocha, que no final da minha vida eu vi o milagre de Deus. Jó também fala: ainda que a árvore esteja o seu tronco cortado e a sua raiz se torne pó, mas ao sentir o cheiro das águas, quem é a água viva, igreja? Quem é a água viva? Mas ao sentir o cheiro das águas, ela se renovará e voltará a dar frutos. Jesus trouxe você aqui para dizer: é hora de voltar a dar frutos. Louvado seja Deus. Mas eu estou só o pó. Sente o cheiro das águas. Pai. Sente o cheiro das águas. É Jesus pegando o seu problema e falando para você: confia, você não pode, mas eu posso fazer por você. Estranho, irmão Jefferson falando de milagre. Irmão Jefferson só fala de... Como que é, Vitor? Só bate, né? Mas Deus sabe que você está precisando de milagres. E a partir de hoje você vai ser um gerador de milagre no seu lar. Aonde você for, a presença vai te acompanhar. Aonde você chegar e levantar as suas mãos, o milagre vai acontecer. A presença de Jesus vai te acompanhar na sua casa, na vizinhança, no seu trabalho. Onde você chegar, o milagre vai acontecer. Mas você tem que convidar, tem que confiar. E você vai ser um gerador de fé em Itaquá. E todos que olharem para a sua vida vai ter a convicção de que Jesus é capaz de fazer um milagre. Louvado seja Deus. Queria, com a permissão do Tom que está na direção, pedir para a igreja se colocar de pé.